minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra Te ver e olhar para Ti e chamar Sua atenção para mim. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a Tua paz. Largo tudo pra Te servir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Nessa noite, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, peça pra Ele. Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Continue adorando a Deus nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero saudar a amada igreja, com a paz do Senhor. Quem aplaude o teu momento, raramente aplaudiria tua história, pois eles não conhecem teu sofrimento, se agarraram só ao teu momento de glória. Quer saber, isso não é novo, isso sempre aconteceu com os nossos pais da fé, aconteceu assim. E apesar de serem escolhidos, homens santos cheios de Deus, suas histórias tiveram seus momentos ruins. Quem
aplaudiria Davi pelo adultério que cometeu? É que a gente lembra só a parte que o gigante ele derrubou. Quem aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu? Que a gente lembra só a parte que o mar abriu e Israel passou. É sempre assim, o momento é o que importa. A história poucos se interessam em saber, mas Deus te viu quando você bateu na porta. Bateu, chorou, insistiu e ninguém veio atender. Mas Deus estava escrevendo, você chorando e Deus escrevendo, você caindo e Deus escrevendo, se levantando e Deus escrevendo, cabeça quente e Deus escrevendo, angustiado e Deus escrevendo, desesperado e Deus escrevendo. Ele nunca abandonou você. Quando você parou, Ele estava lá. Quando você chorou, Ele estava lá. Quando você sorriu, Ele estava lá. Quando você caiu, Ele estava lá. E não importa quem não quer saber, Ele sabe, Ele viu e gosta de você. E o momento pode até sumir da memória, mas há um Deus no céu que não despreza a tua história. Quem aplaudiria Davi pelo adultério que cometeu? É que a gente lembra só a parte que o gigante ele derrubou. Quem aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu? É que a gente lembra só a parte que o mar abriu e Israel passou. É sempre assim, o momento é o que importa. A história poucos se interessam em saber, mas Deus te viu quando você bateu na porta. Bateu, chorou, insistiu e ninguém veio atender. Mas Deus estava escrevendo, você chorando e Deus escrevendo, você caindo e Deus escrevendo, se levantando e Deus escrevendo, cabeça quente e Deus escrevendo, angustiado e Deus escrevendo, desesperado e Deus escrevendo. Ele nunca abandonou você. Quando você parou, Ele estava lá. Quando você chorou, Ele estava lá. Quando você sorriu, Ele estava lá. Quando você caiu, Ele estava lá. E não importa quem não quer saber, Ele sabe, Ele viu e gosta de você. E o momento pode até sumir da memória, mas há um Deus no céu que não despreza a tua história. E o momento pode... Bem-vindos, Deus abençoe vocês grandemente nessa noite.
Deus tem grandes coisas para nós. E quero também saudar os amados irmãos que estão conosco nessa noite, o evangelista Sandro, você coloca em pé, a Wancidiane é a coordenadora do Ministério de Adolescentes, juntamente com seu esposo, uma linda equipe que estão ali trabalhando, fazendo um lindo trabalho. E depois que encerrar o nosso culto aqui, começa a programação Estação Z, né, que está sendo uma bênção. Assim, quando eu assisto ali, Deus está fazendo grandes coisas. E hoje a Macidiana vai nos trazer a palavra do Senhor para nós. Eu sei que o Senhor vai falar com nós hoje, Macidiana. Deus tem grandes coisas para nós hoje. Deus abençoe. Também louvou nessa noite o grupo Ebenezer, ali o seu líder, irmão Jeremias, né, que estão hoje louvando ao Senhor, já louvaram bonito para nós aqui. Deus abençoe vocês grandemente. Também o evangelista Malmerindo, meu esposo, está aqui também. O irmão Edilson Mancirley, nosso secretário aqui do culto. Os irmãos Isaías e o irmão Juliano, que coordenam a nossa live, né, sempre estão conosco aqui nos ajudando. Deus abençoe vocês. E nessa noite eu vou convidar o Malmerindo, ele vai estar orando por nós, dirigindo uma oração. E você coloca o teu pedido agora, na presença do Senhor, que o Senhor vai te ouvir e vai te abençoar. Amém. Glorificamos o nome do Senhor nessa noite, porque Ele nos conserva em vida, nos dá saúde, nos traz até a sua casa, para fazer a sua obra. Quando Jesus enviou seus discípulos, seus apóstolos, que eles já eram escolhidos apóstolos do Senhor, Ele enviou de 2 em 2, e Ele mandou curar as enfermidades, expulsar os espíritos malignos, contrários à obra de Deus, fazer toda a obra. E hoje Ele envia nós aqui, nessa noite, nessa live. É a mesma ordem que Jesus deu aos seus apóstolos, né? E o evangelista Mateus, seguidor de Jesus, ele deixou uma palavra para a humanidade, dizendo assim: não mandeis inquieto com o dia do amanhã, não andeis preocupado com isso, porque o Senhor sabe que tu precisa se alimentar, se vestir, viver, mas não é para você perder a paz por esse motivo, porque Ele garante essas coisas para nós. A Bíblia diz que o Senhor sabe que nós precisamos, e Ele alimenta todas as coisas. As aves do campo são alimentadas pelo Senhor, elas não reclamam, elas não se preocupam com o dia do amanhã, e nunca lhe faltou nada. Essa noite eu te digo, é uma noite de bênção, é uma noite de vitória, é uma noite de você tranquilizar a tua mente, o teu coração, e deixar o Espírito de Deus fazer a obra. Aí na tua casa, onde você está assentado, da maneira como você está, ou viajando, ou ouvindo essa live, você pode entregar todo o teu querer na presença do Senhor. Entrega a Ele, Ele fará todas as coisas. Jesus garante por nós. Ele sempre garantiu pelos seus apóstolos, pelos seus discípulos, e Ele nos enviou aqui essa noite para dizer a você essas coisas. Senhor, sobre a necessidade do teu povo, daqueles que nos assistem, dos irmãos presentes nessa noite na tua casa, Senhor, na Assembleia dos Santos, aonde o Senhor ordena a bênção sem arrependimento, a bênção para sempre, Senhor, e nós somos testemunha que você cumpre o que promete ao teu povo. Por isso, nessa noite, eu peço pelo necessitado, peço por aqueles que, quem sabe, o seu coração está com aflição. Tira, Senhor, coloque a paz, coloque a esperança, coloque a certeza do dia do amanhã, porque o Senhor não depende de nada, o Senhor é sobre todas as coisas. E nós depositamos a nossa confiança no Senhor e pedimos e agradecemos desde já, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Neste momento, vamos ouvir o evangelista Sandro, que vai estar fazendo uma leitura bíblica e também orando pelos pedidos de oração. E já chegou vários pedidos ali e tem o nosso caderninho também. Vai estar orando por nós e pelos pedidos. Paz do Senhor, irmãos, é uma alegria estarmos entrando no interior dos seus lares com este culto ao nosso Deus. Eu convido os irmãos a fazermos uma leitura, um trecho da Escritura que está em 2 Reis, capítulo 4, versículo 38 ao 41, que diz: E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, e disse ao seu moço:
põe a panela grande ao lume e fazem um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então, um saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra braba, e colheu dela a sua capa cheia de coloquíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim, tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, há morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Irmãos, nós vivemos tempos turbulentos, e talvez na tua casa tenha entrado alguma coisa que está te deixando inquieto, impaciente, e que talvez você pensa que é morte. Eliseu aqui pediu farinha. Hoje nós temos o pão da vida, que é Jesus. Jesus, ele entra na tua casa e tira essa morte. Então, convide Jesus a entrar na tua casa, no meio da tua família, e esse pão, Jesus, o pão da vida, disse que quem come dele não terá mais fome. Amém? Então vamos orar, vamos pedir aqui, temos vários pedidos de oração: Evanir Sanderi, Roseli Barbosa, Giovana, Ana Camargo, Vilmar, Congregação da Roselândia, e tantos outros irmãos que talvez está aí no seu íntimo, sentindo a necessidade e sentindo que precisa do conforto e o consolo do Espírito Santo. Então vamos orar, colocar isso na presença do Senhor. Querido Deus, te agradecemos, Senhor, porque sendo teus filhos, Senhor, estamos aqui na tua presença e chegamos com liberdade à tua presença e colocamos em ti, Senhor, as nossas dores, as nossas aflições, as nossas angústias, todas as coisas que temos sido atribulados, Senhor, e entregamos a ti e sabemos que tu tens o consolo, a direção e o que nós não podemos fazer, tu fazes, Senhor. Assim, Senhor, abençoa esse culto, abençoa e que a tua presença se faça manifesta no coração, em cada lar, em cada família onde este culto chegar, Senhor. Abençoa e fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, os irmãos podem sentar. Quase todos os cultos chega para nós, né, Marcilei, pedido de oração. E nós vamos abrir um espaço aqui no nosso culto à família, do testemunho. Se você que pediu oração, recebeu uma bênção através desse culto, nos conte. Coloca ali no chat, ali, e a gente vai estar falando nesse culto aqui, para edificação de outras pessoas também. Porque é no ouvir da palavra de Deus que edifica nossas vidas, e vai ser muito bom. E a gente quer saber, né, coloca o seu nomezinho, a gente vai estar contando aqui nesse culto da família. Esse culto é para isso, né, nós levar a palavra até as famílias, né, e abençoar, ajudar, né, as famílias que estão precisando de uma palavra de Deus. Agora, neste momento, a gente vai estar já ouvindo a irmã Cidiane, né, já passar para ela, que a gente deixou o tempo bom para ela. Sei que ela tem uma palavra bem boa para nós. Amém. Glória a Deus. Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor. É uma alegria estarmos juntos, né? Você aí na sua casa, junto da sua família. Vamos meditar um pouquinho sobre as coisas do Senhor. Agradecendo a irmã Nício, o irmão Almerindo, né, pelo convite. É lindo o conjunto de vocês, viu, irmãos? Permaneçam firmes, sejam corajosos. Deus quer usar vocês, irmãos, poderosamente, com espírito de profecia. Então, meus irmãos, se preparem, tenham coragem, tá bom, grupo? Deus abençoe. Queridos irmãos, vamos meditar um pouquinho sobre as coisas do Senhor e vamos abrir nossas Bíblias. Lá em Malaquias, último versículo do Antigo Testamento. Última palavra liberada de Deus para o povo no Antigo Testamento. Amém, famílias?
Glória a Deus. Assim diz a palavra de Deus. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre algo que eu estou aprendendo, irmãos. Eu vivo na igreja há alguns anos e a minha oração é que eu não venha só esquentar banco de igreja. Eu falo, Senhor, eu não quero só lustrar o banco da igreja, eu preciso da tua presença. Eu preciso entender as coisas que tu tem comigo, com a minha família, com a minha descendência. Eu clamo isso no meu íntimo muito. E nesses dias Deus começou a falar comigo algumas coisas, o Espírito Santo, Ele fala com a gente lá no nosso íntimo. E eu comecei a pensar e me perguntar, porque nós temos Deus, o propósito macro do casamento são os filhos, é o fruto, é a bendita semente. E eu comecei a pensar assim, Senhor, mas esses filhos são tua herança. E como que vai funcionar isso, Jesus? Porque quando eu entendo de herança, eu entendo que herança, irmãos, a gente não é só o que você deixa para eles. É que a herança não é isso, porque se fosse isso, que adiantaria? A herança que a família deixa é a herança que você deixa neles. Que herança estamos deixando nos nossos filhos? E daí eu comecei a pensar como andam as gerações, porque Deus é geracional, Ele trata com gerações e vem trazendo as gerações. E, irmão Almerindo, nós, acima dos 40 anos, não sei quem tem mais que 40, só nós, né? Eles têm tudo 20. Viu? Aí em casa, geração acima dos 40. Pergunta para alguém aí do teu lado, pergunta, irmão Almerindo, alguma vez eu lhe chamei para fumar um baseado? Não, né? Né, Manice? Nunca. Nós somos de uma geração, que a nossa geração, nós somos a geração que foram criados com rigor, né? Nós tivemos rigor na nossa educação. E a geração do rigor, depois trouxe a geração da permissividade, da permissão. E essa geração do rigor, se você pode olhar para nós, porque a carga emocional que a mãe deixa nos seus filhos muito a carga emocional. O pai, ele deixa a carga moral, ética. Então, vê, irmã, que nós, às vezes, somos machucados emocionalmente. Temos que nos curar alguma coisa. Mas pode observar que nós não somos maus cidadãos, né? Verdade. Agora, chega a geração dos anos 80. É a geração do baseado, do paz e amor, né? A geração assim, ó, faça tudo e não preste conta de nada. Não precisa prestar conta. Só que essa geração trouxe filhos que estão aí. Filhos da permissividade. Porque essa geração não entendeu correção, ela arrancou o amor da correção. E aí começou a trazer destruição. Porque, ó, irmãos, como é? Sabe, quando a serpente... O que a serpente fez lá no Jardim do Éden? O que a serpente fez? Lá no Jardim do Éden, ela fez o quê? Ela trocou o pensamento de Eva. Ela trabalhou para que Eva pensasse diferente. Ela não lutou com armas nem com nada. Ou seja, ela incutiu em Eva uma crise de identidade. Quando essa crise chega na minha vida, que eu não reconheço mais quem eu sou, quando eu tenho crise de identidade, eu não reconheço mais a paternidade. Não reconheço mais quem é meu pai. Eva não reconheceu mais. Só que a serpente, ela não é mais serpente hoje. Hoje, que no Apocalipse, quem que ela é? Ela é um dragão. Ela cresceu. Hoje, ela vem cheia de ideologias. Ela massacra a nossa família. Ela vem com
tanta estultice sobre os nossos filhos, nossa casa. Hoje ela invade, arrebenta princípios, tudo. Hoje é um dragão. E como nós, como igreja, estamos nos portando esses dias. Por isso que eu entendo que nós não temos mais que ser famílias, temos, claro, que ser famílias de cuidado, mas nós temos que dar destino. Nós temos que nos tornar famílias de destino. Sabe, irmãos, é muito sério isso. Famílias de cuidado são famílias, você vê que às vezes o cuidado chega a ser exagerado, né? Porque engaiola os filhos. Pássaros engaiolados não cumprem propósitos. Então, engaiola aqueles filhos e se tornam famílias só de cuidado, mas não cumpre o seu propósito, famílias de destino. Irmão, e pensando nisso, lá no Antigo Testamento, olha só como é a diferença quando se cria famílias com destino. Porque sabe, irmão, há uma diferença. Quando que a herança que eu deixo para filho, ela vai muito, muito além de cuidado. A herança, quando eu transmito um legado. Legado é destino. E quando eu transmito destino aos meus filhos, eu envio eles com autoridade. E eu libero para eles a missão. Eu deixo eles cumprir o propósito ao qual Deus os criou. Sabe quanto é importante uma família? Para dar destino aos seus filhos, a bendita semente. É por isso que Deus nos criou. O que Deus fez quando eu entendo um pouquinho? Eu não entendo quase nada, irmãos. Eu estou buscando disso. Porque a hora que eu entender um pouco melhor sobre paternidade, sobre quem é esse Deus que me criou, me salvou, me resgatou, tudo vai ser diferente. Porque como Deus faz com Jesus, Ele envia Jesus com um destino salvífico. E o que nós estamos fazendo com os nossos filhos? Sabe que quando o povo está lá na terra de Canaã, antes de chegar na terra de Canaã, lembra, né? A gente conhece muito bem as histórias bíblicas. Moisés manda os espias. Josué manda os espias. Moisés já tinha morrido. Josué diz, vamos lá, gente, vamos ver o que está acontecendo lá, né? Vão aí ver essa terra, como é que funciona. Mas tinha 2 rapazes que tinham sido criados em famílias, que tinham entendido o que é dar destino para os filhos. E esses 2 rapazes, quando eles chegaram e espiaram, eles viram, a visão deles foi diferente daquelas famílias murmuradoras. Por isso, sabe, são dias que nós precisamos pensar, a gente precisa trazer à memória o que nós estamos fazendo, porque nos resta muito pouco tempo. Resta pouco tempo. Eu não sei quando Jesus vai voltar, mas até que Jesus volte, eu vou fazer o que é preciso. Então, eu não quero fazer parte de família murmuradora, nem quero conduzir os meus filhos a quebrar essa aliança com Deus. Então, essas famílias, tinha 10 que tinham sido criados em família que murmurava, que se queixava, que não entendia o propósito, famílias que viviam o seu mundo. Então, eu comecei a observar que famílias que dão destinos, que famílias que não são só de cuidados, são famílias que ensinam os seus filhos a ver uvas e a não ver gigantes. Porque quando eu chego nesse deserto da vida, eu vou me deparar com muitos gigantes. E tem pais que eles não permitem os filhos ver gigantes, sabe? Porque os gigantes, eles travam conosco guerras. E eles, como os murmuradores, criados em famílias que murmuravam, disseram, nossa, nem pensar, aquela terra, nós somos gafanhotos perto deles. Impossível conquistar. Os seus muros são fortificados, eles são gigantes, terríveis. Mas alguém criado numa família piedosa teve visão bem diferente. Ele chegou e disse assim, não.
certamente nós possuiremos. Esse foi Caleb. E Josué disse: certamente prevaleceremos. Olha, quando nós ensinarmos os nossos filhos a que eles não observem os gigantes, mas que eles veem as uvas, porque foi ali que Deus os estabeleceu. Ele disse: vocês podem ir, tem sim cidades fortificadas, porque o reino desse mundo é maligno. Mas em nome de Cristo, ao qual a quem foram enviados, não há quem segure um filho de Deus que está em missão, em propósito, porque a causa dele é do Senhor, não é dele. Então, se os nossos filhos, quando nós encorajarmos os nossos filhos, dizer: olha, você vai sair, nossa família está aí, ó. Estamos no meio de um deserto, onde há muita tribulação, guerra, luta. Mas não importa, no meio disso tudo eu vejo sim que há leite, mel, figos, romã. Eu não quero saber dos gigantes. Sabe que eu tenho pensado assim, que as pessoas dizem: mas olha só o que o diabo está fazendo com esses adolescentes e jovens. Eu não quero pensar o que o adversário está fazendo com eles. Eu quero saber o que eles podem fazer com o adversário. E sei que podem, que têm autoridade, porque Jesus deixou a autoridade. Eu quero mudar a minha visão, eu não quero saber, eu quero saber o que essa geração pode fazer, servindo a Cristo e em seu nome. Então, quando esses espias chegam, já se vê a grande diferença. Os nossos filhos são lançados nesse mundo para espiar a terra, porque Deus permite que eles a conquistem, irmãos. E sabe, há muitos lugares que hoje, nesse exato momento da história, o povo perece. Sabe por quê, irmão Almerindo? Porque o povo perece, porque quando um ímpio governa, o povo perece, né? Quando nós temos em muitos lugares ímpios estabelecidos, o povo perece. E por que o povo de Deus não pode ser estabelecido? Então, nós temos que treinar nossos filhos que espiem a terra, e que ali na terra eles possam ver, no meio de tantos gigantes terríveis, que parece que não serão abatidos, eles possam ver: tem sim, tem vida, tem esperança, tem futuro. E em Cristo Jesus não importa o que nós haveremos de lutar, o Senhor é conosco e pelejará por nossa causa. Incentive teus filhos, meu irmão. Deixe Deus cumprir o propósito na vida deles. Sabe que quando que Deus estabelece lá no deserto o seu território para cada tribo, você vê o que são famílias, como famílias dão destinos. Oh Deus, tenha misericórdia. A família de Dan, a família de Judá, da tribo, né, das 12 tribos. Tiveram tribos que, sabe o que eles fizeram? Eles não pelejaram contra os inimigos. Eles simplesmente, Deus deu o território, eles chegaram ali, as famílias, os pais, e não possuíram a terra. Eles conviveram junto com os inimigos, tomaram os seus costumes. Agora teve tribos que não, pelejaram, tomaram a terra. E aí, quando os filhos herdaram o que os pais pelejaram, os filhos conseguiram dar frutos. Agora, quando os filhos tiveram que pelejar para herdar a terra que os pais não tiveram coragem, desacelerou o propósito. Porque os pais, as famílias, elas abrem caminho, porque elas são de destino. Então, sabe, a gente faz faculdade, né, para isso, para aquilo, né, irmão Amerino? Seus filhos lá, faculdade para desenhar, faculdade para ser engenheiro, para isso, para arquiteto. Mas a gente vai ter que começar a estudar para casar e estudar para ter filho.
Porque nós precisamos saber como funciona o casamento e como funciona com a herança do Senhor. E precisamos treinar muito mais. Porque, sabe, irmãos, aí, o que acontece? Quando que nós chegamos nesse estágio que nós não sabemos, porque as famílias hoje, elas, como é muita informação sobre as famílias, e os filhos, eles são assim, ó. Por que a palavra de Deus diz assim, ó? Deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á à sua mulher quando ele casa, e tornarão ambos uma só carne. Porque quando eu firo princípios, eu quebro um princípio aqui, o princípio me quebra ali na frente. Então, hoje, essa geração, muitos, né? Não é todos, né, irmão? Mas é por causa que veio dessa geração do paz e amor, da geração da permissividade, da geração que acha que corrigir dá problema. Daí, o que acontece? Essa geração, ela deixa assim, não vai dar nada, você vai ver, ele vai crescer e vai dar tudo certo. E aí essa geração pensa assim, ó, eles pensam assim, ó, abortar não é problema. Imagina, abortar, isso não é problema. Mas bater com vara é sim, traumatiza. Então, você matar um filho no ventre, não, problema algum. Mas abortar, mas bater no teu filho, fustigar ele com a vara, nossa, isso vai traumatizar. Essa geração pensa assim. E aí, o que eles estão fazendo? Empurrando os filhos para a morte. Então, nós como família, o que vamos fazer nesses dias? Vamos observar os princípios de Deus, porque há grandes coisas para acontecer na terra. E sabe que quando o homem deixa o seu pai e sua mãe, ele tem que deixar em 3 estágios, porque ele precisa liberar de Deus a bênção. Deus precisa abençoar para que ele vá, para que ele conduza a sua casa, a sua família, seus filhos, e que aí se cumpra propósito, e que se deixe legado. E quando ele deixa, então ele deixa financeiramente, ele deixa geograficamente, ele deixa em todos os estágios, ele vai cuidar da sua vida. E ele deixa emocionalmente, porque os filhos são muito fortes emocionais hoje. E os pais, como nós somos da geração jurássica, né? Para nós, live, essas coisas é difícil, né? Irmão Almeredo, tá louco? Tá louco? E daí, assim, eles são fortes, porque eles dominam isso. Mas só que eles são fortes emocionalmente, mas eles são fracos financeiramente, porque não sabem trabalhar. E daí o que acontece? Fica o pai e o filho aí, suprindo a necessidade do outro. E aí Deus não consegue cumprir os seus propósitos. Então, nós temos que observar os princípios, para que eles não nos quebrem, irmãos. Para que Deus possa cumprir aquilo que Ele tem sobre a terra. Então, sabe, que quando nós entendemos os nossos filhos, sabem a passagem, porque pai de destino, ele não libera um filho como jovem rico, sabe? Todos os nossos filhos são ricos, porque a eles não falta comida, não falta bom lugar para dormir, para eles não falta escola, não falta nada. Então, eles são jovens ricos. E olha, quando o jovem rico encontra com Jesus, ele se aproxima. Às vezes, sabe, eu me deparo isso dentro da minha casa. Porque eu vejo muitas vezes as minhas filhas, elas se aproximam de Jesus. Elas podem se aproximar de Jesus e até chamar ele de bom mestre. Mas aí e elas dizem, né? O filho, eu me aproximo de Jesus, e ele é um bom mestre. E ele pode perguntar a esse filho assim, Senhor, mas como que eu vou herdar a vida eterna? Aí Jesus diz para ele, filho, para você herdar a vida eterna, você não pode adulterar, você não pode, você tem que amar o próximo como a ti mesmo, tu não matarás, tu não furtarás. E aí o jovem rico diz assim, Senhor, mas eu observo isso sempre, desde criança. Aí Jesus diz para ele, então, filho, vai, vende tudo que tu tem e segue-me. Sabe, famílias de destino, elas dizem assim, filho, que está lá em Romanos, elas dão algo que não é igual ao que recebeu esse rapaz lá na família dele. A família de destino, ela vai fazer o seu filho entender a origem, ela vai fazer o seu filho entender o processo e ela vai fazer o seu filho entender o destino.
Porque ela vai dizer: filho, a tua origem é do Senhor. É daí que tu veio, é daí que tudo começa. A tua origem, as raízes da família, da casa. Porque pai que dá destino, ele dá raiz, mas ele dá asa também. Aí, quando o filho conhece destino, ele sabe que é dele. Por isso Romanos diz: é dele, por ele e para ele. E no processo ela diz: filho, esse processo da tua vida em qual Deus está te encaminhando é tudo por Ele. É por Ele que tu está fazendo isso, é por Ele que vai acontecer isso, é por Ele que vai te acrescentar isso, é por Ele, filho. E o final é o destino, porque volta tudo, filho. É para Ele, é dele, volta para Ele. Por isso que famílias que dão destino, elas dizem: é dele, por ele e para ele. Famílias que dão destino, elas ensinam aos filhos que filhos estão aqui, como Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E famílias que dão destino ensinam os seus filhos a isso e dizem: filho, tu não é empregado, tu é filho. Tu também não é empreendedor, tu é filho. Isso são espíritos humanistas, meu irmão. Quando os filhos com seus talentos, ao qual Deus os entregou, quando Jesus lá no templo, ele expulsa os mercadores, expulsa os cambistas. Não é que era proibido fazer câmbio ou vender no templo, não era proibido. O que era pecado era fazer isso a função da casa do Senhor. Os nossos filhos não estão aqui para ser vendidos, se venderem, mas estão aqui para servir. Então, quando Deus os dá os seus caminhos, os seus talentos, é para isso. É para que eles se despojem e diga: tudo que tu tem volta para as vidas, para aqueles que necessitam, que precisam. É para o próximo. Quando Paulo era um pai de destino para seus filhos espirituais. Paulo lá em Tito, quando ele deixa Tito lá em Creta, ele diz assim: olha, ordena aqui as coisas, meu filho. Nessa casa, ordena aqui. Quando ele diz ordena, ele diz assim: ó, agora, aqui você dá destino, direciona. Os nossos filhos, quando a gente entrega os nossos filhos para compromisso e diz: vai, filho, agora ordena, direciona, dá destino. Porque a gente vai ter que parar de ser pai de filhos, a gente vai ter que ser pai de pais, porque tem que treiná-los a ser pais. Então, que o Senhor nos ajude, meus irmãos, nesses dias. E sabe que lá, eu já vou concluir, e lá eu vou ler agora, lá na King James, fala assim, para você ver como que tem alguém perdido nesse processo. E muitas vezes quando a gente fala esse versículo que Deus converterá o coração dos pais aos filhos, a gente pensa que é metade e metade, né? Metade vem os filhos e metade vai os pais. Mas lá, olha o que diz a King James. E ele procurará fazer com que o coração dos pais se retratem perante os filhos e o coração dos filhos se convertam aos pais. Eu penso, irmã Nice, que as famílias nesses dias, e é o que o Senhor tem falado, o Espírito Santo de Deus tem falado, é tempo de a gente se retratar. É tempo de nós trazer à memória o que temos feito. É tempo de nós retomar os caminhos. Porque a voz que clama no deserto disse: endireitai os caminhos. Endireitai as veredas. E sabe, meus irmãos, que nesses dias, antes dessa palavra, a gente vai ver que antes desse última palavra liberada no Antigo Testamento, você vê que é duro, as coisas de Deus são duras, porque Deus, como é o amor de Deus? Deus corrige quem ama e açoita quem toma como filho.
Como é duro ouvir essa palavra, né? Sabe, irmão Almerindo, eu gostaria de quando me convidassem que Deus me enchesse de outras coisas. Mas é duro. Mas Deus nos ama, meu irmão. Você que está aí. E se Deus nos corrige, é porque Ele ama. E Ele só corrige quem Ele toma como filho. E sabe, irmão, antes dessa última palavra do Antigo Testamento terrível que fala em maldição, que é a última palavra que Deus libera a última palavra do Antigo Testamento, que é graça. Então, Jesus, quando a sua graça, essa maravilhosa graça redentora, que nos resgatou dessa maldição, que nos livrou desse laço de morte, não há mais agora morte que nos segure, que nos prenda. Tudo está na decisão que as famílias tomarem e ensinarem seus filhos a tomar. E sabe, irmãos, que nesses dias, aí logo aí em cima desse versículo, Deus disse, né? E virá o dia do Senhor, e o sol da justiça brilhará, e virá trazendo sobre as suas asas bênção, mas também virá trazendo a maldição. Mas nós somos famílias que escolhemos a bênção. E o sol da justiça, ele vai brilhar e trará com suas asas a maravilhosa graça que nos resgatou. E hoje nós somos livres e podemos liberar os nossos filhos a cumprir os seus propósitos sobre a terra. Ó Senhor Jesus, que Tu visite nesse momento as famílias. E que nessa casa brilhe o sol da justiça, Senhor. E que brilhe vida, Senhor. E que haja restauração, cura, Deus. E que os caminhos que têm que ser endireitados, que se endireitem, Senhor. E que Tu possa liberar sobre essas famílias, suas vidas, seus filhos, a bênção, Senhor. E abençoa cada um, Jesus, e que eles recebam fortaleza, ânimo, que recebam de Ti, Senhor, o consolo, a bendita esperança, e que se alegrem na esperança, e que aprendam a ser pacientes na tribulação, e que se essas famílias perseverem na oração, segure firme na mão de Deus, querida família. Jesus está bem ali, pertinho de ti. Irá curar aquilo que precisa. Irá restaurar aquilo que precisa. Deixa Jesus cuidar os caminhos da tua casa e dos teus filhos, do teu casamento. O Senhor está aí. E o Senhor, para esse dia, quer levantar um exército de famílias para que conquistem a terra igual o Senhor nos deixou por herança. Oh, Jesus, abençoa cada lar, cada família, cada irmão nesse momento, cada filho, Jesus. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Irmã Cirlei. Quero agradecer a todos os irmãos que estão conosco aqui, a irmã Cidiane, o grupo Ebenezer, também o irmão Sandro, a irmã Ronice, o irmão Almerindo, e todos que estão conosco online, que fizeram seu pedido de oração e que também entraram conosco ali, junto com essa palavra maravilhosa de Malaquias, família de cuidado, família de propósito, uma bênção de palavra. Agradecemos, então, e pedimos que continuem conosco sempre no culto Cristo em nosso lar. Agradecemos enquanto estamos de joelho, minha família está de pé.